Porque a nossa salvação está, preste atenção, Paulo está falando isso há 2000 anos, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Bom, se Paulo falou que já estava mais perto há 2000 anos, imagine então para nós, se ele já via isso como breve, imagine então para nós que já passou 2000 anos nessa jornada. Olha o que ele está dizendo, verso 12, vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante aos seus desejos, às suas concupiscências. Amados, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos no século 21, conhecido por alguns e defendidos na era pós-moderna. Alguns já vão dizer que nós já saímos dessa era. Há escritores que defendem que a era pós-moderna já ficou para trás. Nós estamos neste século, ano 2022. Qual é o tempo que a gente está vivendo? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na igreja, espalhada pela face da terra? Porque onde é um crente, há um irmão nosso. Onde é um crente, há um filho de Deus, que faz parte dessa família, desse corpo de Deus. O que está acontecendo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu separei aqui algumas coisas, obviamente não vou dizer tudo, porque eu não sei tudo, e a gente não tem tudo, não tem tempo para falar de tudo. Mas algumas coisas eu queria destacar para você. Primeiro, nós vivemos tempos de apostasia. Nós vivemos tempos de apostasia. Desde que me entendo por gente, você já ouviu falar assim? Desde que me entendo por gente, eu tenho percebido isso. Muito tem crescido. Gente que um dia andou com a gente, orou com a gente, cantou com a gente, ouviu mensagens com a gente, leu a Bíblia com a gente, mas não está mais com a gente. E outra coisa, para piorar o cenário, não só não estão com a gente, como tem raiva da gente, em alguns casos. Não se pode nem falar em igreja, não se pode nem falar em Deus, não se pode falar em evangelho, que a pessoa tomou raiva, por que não dizer ódio? Apostatar, abandonar, negar. Você vê Paulo falando isso para Timóteo, no capítulo 4, primeira carta a Timóteo, o verso 1 diz assim: apostatarão alguns da fé, dando ouvidos à doutrina de demônios. Você sabe que eu gosto muito que Lutero, um dia, perguntaram para ele assim: por que você crê que é verdade o que você crê? Você consegue compreender aqui? Por que você tem convicção, Lutero, que aquilo que você crê é verdade? Porque tem tantas maneiras de crer, tantas crenças. Por que a minha é verdadeira e a do outro é mentirosa? E não a do outro verdadeira e a minha é mentirosa? Por que você tem certeza, Lutero? E Lutero falou assim: é porque eu tenho tanta dificuldade de acreditar, porque aquilo que é mentira é fácil de acreditar, não é verdade? Não é fácil de acreditar numa mentira? Difícil acreditar numa verdade. Lutero disse: o evangelho é a verdade de Deus para nós. Por que os homens têm dificuldade de acreditar? Porque é a verdade. Se fosse mentira, você pode andar na esquina aí que as pessoas acreditariam. Verdade, concordo com Lutero. A gente tem, amados, heresias entrando no arraiar, ou no arraial, no ambiente do povo de Deus, por exemplo, como heresias que defendem que Jesus não foi Deus. Foi homem, mas não Deus. E quando você diz que Jesus foi homem, mas não Deus, você está arrebentando com a base do cristianismo. Porque se Jesus foi homem apenas e não Deus, nós estamos encrencados. E aí você vê entre o povo de Deus, espalhado pelo mundo todo, essa heresia sendo disseminada, e tem gente abraçando essa heresia. E eu defendo, porque a Bíblia diz que Jesus era Deus
Era homem, mas era Deus, e eu louvo a Deus por ele ser Deus. Pois é. Mas a gente vive tempos assim. Gente que está se apostatando porque aceitou e abraçou heresias. Por exemplo, uma outra heresia, Cristo como mediador. Há pessoas que acreditam que Cristo foi e é mediador entre eu e Deus, você e Deus, mas não único. Pode ir a Maria, pode ir ao padre, pode ir ao pastor, pode ir a fulano, o fulano, eles são a mediação, por eles eu me achego a Deus. Não! Somente Cristo, Ele é o único mediador, não há acesso para Deus, senão por meio de Cristo, mas a gente dizendo que existe sim outro caminho, outra rota, outra alternativa, e tem gente acreditando nisso, tem gente acreditando. Pois é, são heresias. Você quer ver uma heresia que tem muito no nosso século? É a deidade do homem, o endeusamento do ser humano. Você pode, você é forte. Eu li um livro de autoajuda e o autor dizia o seguinte: há um gigante dentro de você. Ele dizia: faça cócegas no seu ventre e levantar-se-á daí um gigante. Logo eu pensei, vou começar a coçar eu, para ver se sai um gigante daqui. Não sai. Nós não somos deuses, irmãos. Doido é aquele que acha que é. Nós não somos. Quem nós somos? Nós somos ser humano, caído em pecado, mas louvado seja Deus, redimido, resgatado e salvo por Cristo Jesus. Sim, eu reconheço quem sou. Quem sou? O que sou foi Cristo quem me definiu. Ele me tornou filho, eu rebelde, eu pecador, mas Cristo me abraçou, me acolheu e falou: você é filho, eu te adotei. Você tem que saber quem é você, mas existe aí um endeusamento, que a gente pega um homem e faz dele Deus. Aí a gente tem que tomar um sério cuidado. Eu falo para as nossas equipes aqui de cânticos, a gente tem que ter muito cuidado com o que cantamos. Se o que cantamos exalta o homem, devemos ficar calados. Se o que cantamos exalta pessoas, a gente não deve cantar. Se o que cantamos exalta a Cristo, então vamos cantar. Se o que cantamos exalta a Deus, então vamos cantar. Se o que cantamos exalta o Espírito Santo, então nós vamos cantar. Os hinos precisam ser cristocêntrico, Cristo no centro, teocêntrico, Deus no centro, e espiritocêntrico, o Espírito no centro. Exaltou a Trindade, cantemos, e de todo o nosso coração. Exaltou o homem, que fiquemos calados. Que fiquemos calados. Eu recebo perguntas, e uma delas me chamaram até para ir na igreja, na congregação aqui, uma das congregações da primeira igreja, eu ainda vou lá. O que os adolescentes querem? Eles querem fazer um momento de pergunta e resposta. Pergunta o que quer, e o pastor responde o que quer. Tá. Aí topei, isso é meio doido. Mas é engraçado que uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte: pastor, a gente pode ouvir música secular? Já te perguntaram isso? Ou você já perguntou isso? A gente pode ouvir música secular? A gente pode ouvir música secular? É uma pergunta interessante, mas engraçado. Presta atenção como que a gente é igual pipa. Quem já soltou pipa sabe. Pipa, às vezes, ela dá de lado. O vento, ele joga para a direita, só que se a pipa for mal construída, ela vai voar para a esquerda. Ela não voa direito. Porque o peso está de um lado maior, tá? Tem gente que é assim, só fica para um lado. Eu nunca escutei perguntas, por exemplo: pastor, o crente pode ver filme secular? O crente pode assistir novela secular? O crente pode assistir um canal de TV secular? O crente pode ir num ambiente secular? Isso não perguntam. Parece que é só pecado ouvir música secular, mas aí eu posso assistir o filme que quero. Eu posso na Netflix, eu posso rodapiar de A a Z o que quero. Eu posso assistir os canais de televisão dos mais absurdos, o que quero. Não tem problema. Mas se música for secular, aí é pecado. Irmão, crente, a área da vida dele toda é santa. Se aquilo que você ouve, vê, assiste, não condiz com a Bíblia, que você não ouça, não veja, não assista. E isso vale para qualquer música, inclusive algumas chamadas de músicas cristãs, gospel.
Toma muito cuidado. A música gospel, que é melhor você escutar de repente uma outra letra, conhecida como secular, do que algumas determinadas canções que colocam o homem no centro e se canta para o homem. Eu não consigo, amados. Nós não podemos nos reunir aqui para a gente cantar para o homem, nunca. Vamos exaltar nós? Nós vamos glorificar a gente? Nós vamos colocar nós no palco e se curvar diante de nós? Nós não podemos, nós temos um santo para fazê-lo. Nós temos um justo, um perfeito, e este é Cristo. Então vamos nos curvar diante dele e exaltá-lo. Mas vivemos tempos de apostasia. Mas quer ver segundo lugar? Nós vivemos, amados, um tempo de banalização. De tornar coisas importantes, bíblicas, banais. Quer que eu te dou um exemplo? A gente tem, por exemplo, visto como que o casamento tem se tornado banalizado. Hoje a pessoa fala que vai casar, eu não sei se vocês que quando casaram ouviram isso, mas eu ouvi. Eu trabalhava, quando eu ia casar, eu estava em Conceição de Ipanema, e várias vezes, embora sendo pastor, eu escutava umas indiretas: você vai se enforcar? Falaram comigo. Para que você está fazendo isso com a sua vida, pastor? Casa não. Eu escutava isso. Porque há sim uma banalização daquilo que Deus instituiu. Há uma banalização da família. Irmãos, existem leis sendo tramitadas. Existem leis aí para defender aborto, defender o sexo infantil, a questão pedofilia. Existem leis. Inclusive o nosso irmão Marcos Bezerra mandou um vídeo agora recentemente de um deputado que está defendendo essa tese. Defendendo essa tese. São astúcias malignas que às vezes começam a entrar no meio da gente. E às vezes a gente vê filme. Hoje dificilmente você vê um seriado que não tem personagens homossexuais. Dificilmente. É raro você ver uma série que isso não esteja embutido ali no contexto. É raro você ver uma novela que isso não esteja embutido no contexto. Porque o diabo sabe, amados. Vocês são experientes, muito mais do que eu. Mas dizem, eu nunca fiz isso, mas dizem que se você pegar uma rã, ferve a água, põe fogo na panela, ferve a água, pega a rã viva e joga lá, ela bate na água quente e pula fora. Dizem isso para mim. Agora, se você pega uma panela com água fria, coloca a rã dentro da panela de água fria, atia fogo embaixo, a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, daqui a pouco a rã morre lá dentro pela temperatura da água. Sabe o que o diabo sabe? E faz isso com a gente. O diabo não estampa diante de nós uma situação, porque a gente assustaria. Mas ele vai esquentando lentamente. Aí joga numa novela, joga no seriado, daqui a pouco está virando normal. E daqui a pouco a gente está defendendo. Defende o divórcio, a separação lá do parque, a gente vê que não está legal, separa e fica com outro. E a gente começa a ficar do lado daquilo que Deus não quer que a gente fique. Banalização. Mas quer ver em terceiro lugar, amados? Nós estamos vivendo tempos de inversão de valores. Como estamos vivendo. Muitas, por exemplo, coisas estão valendo mais do que pessoas. Coisas estão valendo mais do que pessoas. Hoje, para muita gente, não importa quem você é, importa o que você tem. Você tem muito? Eu paro para te ouvir. Eu quero até ser seu amigo. Você tem nada? Corro fora de você, porque eu não estou interessado em ti. Eu estou interessado naquilo que você pode me oferecer. Eu tenho algo a ganhar em me aproximar de você? Tenho, então me aproximo. Se eu não tenho, eu vou embora. Hoje, o que tem acontecido, amado? Inversão de valores. A família sendo destruída porque colocaram coisas na frente de pessoas. E eu estou aqui para te lembrar que pessoas valem mais do que coisas. Pessoas são mais importantes do que objeto. Você pode perder o seu carro, mas não perde gente na família. Você pode perder sua casa, mas não perde pessoa. Porque pessoas, às vezes, pode ser irrecuperável. Carro você compra outro, casa você compra outro, se Deus permitir. E se não permitir, não tem nenhum problema. Você vai viver do mesmo jeito. Agora, pessoas valem mais do que coisas. Mas estamos vivendo uma banalização. Quer ver um outro exemplo?
essa inversão de valor, é que caráter tem sido trocado por carisma, né? Não importa se você é um pilantra, mas sorria. Cumprimente as pessoas na rua. Seja gentil. Não importa a vida que você leva quando ninguém está vendo. Não importa o seu caráter. Desde que você seja bacana na rua. Seja um cara legal. Eu já disse para vocês, carisma é isso aqui, ó. É o que você vê em mim. E aí, tudo bem? Carisma. Caráter é quem eu sou quando ninguém está vendo. Esse é você. Quando o seu quarto está fechado, as luzes estão apagadas, esse que ali está é o seu caráter. Caráter a gente revela quando ninguém está vendo. Carisma é quando a gente quer mostrar para os outros. Inversão de valor. Quer ver em quarto lugar, amados, nós estamos vivendo um tempo de alienação para os dois lados. Há muita gente que defende, eu já escutei muito isso, crente não pode se envolver com política. Eu escuto isso. Então vamos entregar isso na mão dos ímpios, né? Se nós não podemos influenciar e viver e dar o exemplo diferente, vamos pôr na mão deles, vamos nos ferrar de uma vez. É o que muita gente pensa. Crente não pode se envolver com política. Por outro lado, existe aquele outro povo que pensa o seguinte: não, a vida é só isso aqui que a gente vê. Para que cuidar do reino espiritual da gente? Para que cuidar da alma? Para que ir na igreja? Para que orar? A vida é só esse mundo aqui, ó. Ou seja, o extremo, eu me dedico todo ao físico, aquilo que vejo, à matéria, ou eu me dedico todo ao espírito. Tem gente que espiritualiza tudo. Tudo é diabo para o sujeito. Eu gostei que na live aqui, a gente estava conversando sobre isso, né, Esdras? Sábado passado, que é mais fácil culpar o diabo mesmo, porque muitas vezes é nós que estamos errados, né? Mais fácil falar, o diabo fez. Não é diabo, é a gente, né? Em alguns casos. Pois é. Vivemos tempos de alienação. Quer ver em quinto lugar? Nós vivemos tempos difíceis, amados. Difíceis. Paulo, quando foi escrever a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, ele disse que o amor iria se esfriar e, no lugar do amor, o sentimento egoísta dominaria. As pessoas seriam egoístas, avarentas, jactanciosas. Pois é. Isso é um grande perigo, sabe por quê? Nós vivemos dias difíceis. Há um preceito, uma linha de pensamento que defende que você tem que fazer o que você deseja. Seu sonho tem que ser realizado. Seu objetivo que tem que ser alcançado. E você tem que viver para você mesmo. E eu já disse aqui, quem vive para si perdeu o direito de existir. Quem vive para si mesmo não há razão mais para ser mantido vivo na terra. Deus me mantém aqui para que eu seja uma bênção na vida daqueles que estão à minha volta. Alexandre, toma, eu te dou. O Alexandre pega e abençoa. A razão, então, no pai em continuar dando para o Alexandre. Porque quando o Alexandre recebe, ele compartilha, ele abençoa. Então o pai diz, já que este meu filho abençoa, eu vou dar mais para ele. Agora, o outro que faz o contrário, o Alexandre recebe, ele diz, é para mim, eu fico, eu não dou. O Alexandre recebe, ele segura, ele não dá, ele não abençoa. Deus olha então para ele e diz, se você não é uma bênção, não faz sentido eu te abençoar. Deus não abençoa parasitas. Deus não abençoa parasitas. Se eu deixo de me tornar uma bênção para o outro, eu perdi o direito de existência. Pois é. Mas em sexto lugar, amados, e são 7, em sexto lugar, nós vivemos tempos de antíteses. Deixa eu tentar te explicar. Se de um lado o diabo provoca o caos, de outro lado o evangelho liberta, Cristo salva. São paradoxos, né? Vivem no mesmo ambiente. Existem pessoas que estão sendo dominadas pelo diabo, sim, mas existem pessoas também que estão sendo dominadas pelo Espírito. Se de um lado tem um povo perdido, do outro lado tem um povo salvo. É verdade. Antíteses. Se de um lado há pessoas em pecados, de outro lado há crentes lutando pela santificação, há gente sedenta de Deus. É como eu conversava há pouco tempo numa visita, o rapaz disse para mim, pastor, eu peço a Deus que eu queria viver uma vida sem pecado. Eu queria viver uma vida sem pecado. Falei, esse desejo eu quero para a minha vida. Eu quero.
Notem vocês, se de um lado existe a injustiça, do outro lado existe a justiça de Deus espalhada pela face da terra. Mas eu disse que eu ia terminar a minha mensagem de modo positivo, porque até agora a gente viu coisas que assim, não são muito animadoras não encorajam a gente. Mas em sétimo lugar, eu queria que você escutasse. Se você não escutou nada, escuta isso aqui agora. Nós vivemos tempos, amados, de um profundo despertar espiritual. De um profundo despertar espiritual. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Elias Dantas. Ele é missionário, ele trabalha visitando os campos mundo afora. Ele visita em torno de 50 países ano. 50 países ano. É fora da pandemia, obviamente. E ele às vezes vai e volta trazendo um relatório do que Deus está fazendo ao redor do mundo. Quando você vê países, por exemplo, lá em Israel, perseguição, países fechados, como Coreia do Norte, por exemplo, ele entra nesses países e ele sai voltando dizendo o seguinte: há um profundo despertar espiritual acontecendo pelo mundo. Se de um lado as perseguições estão aumentando, quanto mais a perseguição está aumentando, crentes estão brotando. Ele brinca dizendo que crente é igual massa de pão. Quanto mais se amassa, melhor fica. Quem já fez pão sabe. Quanto mais se amassa a massa, mais bate na massa, mais espanca a massa, melhor sai o pão depois. Eu já fui padeiro e sei que é assim. Quando eu trabalhava na padaria, tinha um negócio grande assim, com um motor forte embaixo, e a gente fazia 10 a 20 quilos de massa de uma vez. Obviamente não dá para você fazer na mão, tem que ter um maquinário. E a gente jogava lá, e às vezes eu deixava bater meia hora, 40 minutos. Por quê? Quanto mais a massa de pão apanha, melhor a textura do pão fica. Ele disse, crente é igual massa de pão, quanto mais apanha, melhor fica, mais brota. Pois é. Amados, nós vivemos tempos de um profundo despertar espiritual. Nós temos igrejas no Brasil, em Minas, que estão vivenciando tempos de avivamento, ou poderia dizer, uma espécie de um pré-avivamento. Adolescentes se reunindo para orar, jovens abandonando boates, jovens deixando de sair à noite. Por que estão abandonando? Estão abandonando porque eles querem buscar a presença de Deus, eles querem ser cheios do Espírito. Isso tem acontecido, amados. Isso não é publicado, isso não sai no Jornal Nacional, mas isso tem acontecido. Tem havido um profundo despertar espiritual. Deus está levantando a sua igreja com um propósito, com um objetivo, qual? De se derramar sobre ela. Crentes vão sair, podem chorar, mas não reclamar. Hoje eu li uma frase interessante de Spurgeon, que Jesus chorou, mas nunca reclamou. Jesus chorou, mas nunca reclamou. Você pode chorar, mas não reclamar. Às vezes dói, então chore, mas não reclame, não murmure. Jesus nunca reclamou. Pois é. Como, por exemplo, um homem, Jeremias Lampier. Este homem um dia, numa igreja, ouvindo um pregador, sentiu o desejo no coração de começar uma reunião de oração na igreja. Parece contigo, Ramiro. Vamos começar uma reunião de oração na igreja, simples. Ele convocou, mandou convite para todo mundo. Ele foi, quando apareceu na reunião, chegou lá 3 pessoas. E ele começou a orar. Daqui a pouco ele não desistiu, mandou convite para a cidade inteira, tal hora, tal dia, nós vamos ter uma reunião de oração. Daqui a pouco apareceram 10 pessoas. Daqui a pouco 100 pessoas. Daqui a pouco um avivamento começa a acontecer. Porque a brasa incendiou uma pessoa, e uma pessoa foi espalhando, 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 como lenha seca, quando é atingida pelo fogo. Pois é, isso tem havido. Deus tem levantado jovens que estão sedentos por mais de Deus. Jovens que não querem religiosidade, mas jovens que querem Cristo, Espírito, Deus. Jovens que entenderam que o Evangelho é maior do que a religião, que Cristo não veio instituir uma religião, mas Cristo veio instituir um estilo de vida. É isso que tem muitos jovens sedentos. Pois é. Como Sofia Muller, que foi missionária inclusive aqui no Brasil, na região do Amazônia, um dia colocaram para ela, no final do ministério dela, um repórter chegou perto dela: como é que foi o chamado da senhora? Conta o chamado. Como é que foi o seu chamado? Ela disse: eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem, ide.
e obedeci. Eu não tive visões, Deus não chegou para mim e falou, vai. Eu li o texto bíblico, entendi que era uma ordem para mim e resolvi obedecer. Pois é. Amados, há pessoas, há crentes, há homens, há mulheres que estão ansiosos por mais de Deus. E eu vou terminar minha palavra dizendo para você, as novas gerações, essa turma nova que você está vendo aí, anseiam por coisas de Deus. E eu ouso afirmar para vocês, Deus tem um tempo específico em cada era e em cada geração, para cada geração. O que aconteceu lá atrás, lá na década de 80, que é a década que eu nasci, pode hoje não acontecer mais. Porque Deus pode ter propósitos diferentes para hoje. E o que eu penso? Deus, eu quero viver o teu propósito para hoje. Há jovens aí que querem ter experiências, que querem ser cheios de Deus, andar com Deus, viver com Deus, do jeito que Deus tem para o tempo deles. Pode não ser do seu jeito, ou o tempo que você viveu, mas há jovens assim. As novas gerações anseiam por coisas novas e maiores. Eu termino dizendo para você, sonhe, amado, não importa a sua idade que está aqui, não sei quantos de vocês estão me vendo aqui, não sei se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, eu não sei a sua idade, mas eu quero lhes dizer que o Senhor está vivo, o mesmo Deus que fez e despertou homens e mulheres na história, como George Whitefield, como por exemplo Jonathan Edwards, John Knox, tantos outros que começaram com o joelho dobrado, e porque com o joelho dobrado estavam, nações foram abençoadas, até hoje são lembradas. Gente simples, mas que se debruçou ao Evangelho, e Deus acendeu aquela fogueira. A lenha queimou, foi queimando outras lenhas, e o fogo se espalhou. Pois é, o Senhor está vivo, o Senhor está vivo. Deus está com o pé no acelerador da sua vida, Ele quer impulsionar a sua vida. Eu não estou falando de impulsionar a sua vida financeira, eu não estou falando de impulsionar seu trabalho, eu estou falando de impulsionar a sua alma. Ele quer que você queira mais dEle, Ele quer habitar mais em você, Ele quer que você entregue-se totalmente, viva totalmente para Ele. Eu sempre oro e falo, Senhor, eu quero mais do Senhor. Tudo que já vivi, é tão pouco perto do que eu posso viver contigo. Há um livro escrito Insatisfação Santa. Esse livro é bacana, vale a pena ler. Insatisfação Santa. Qual que é a ideia? É tudo aquilo que Deus já fez com você, você não ficar satisfeito para não acomodar. Deus foi uma bênção, mas eu quero mais de ti. Senhor, eu vivi esses anos, experimentei coisas, mas eu quero mais, eu tenho sede de ti. É como Paulo foi fazer uma oração pela igreja de Éfeso, talvez uma das melhores igrejas do Novo Testamento. Uma igreja que não tinha muito problema, tanto é que Paulo vai falar de doutrina para a igreja está bem, então vamos falar de doutrina, e Paulo diz, eu oro para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Quando Michelangelo, aquele pintor famoso, dizem que ele tinha um aluno, e o aluno pegou um quadro, pintou um quadro, pequeno, e entregou nas mãos de Michelangelo e disse, o que o senhor acha? Esse desenho que eu fiz? E Michelangelo pegou o quadro na mão, escreveu do lado, ampliar, escreveu em cima, ampliar, escreveu à esquerda, ampliar, escreveu embaixo, ampliar. Ele disse, é muito bonito, mas pode ser maior. É muito lindo, mas pode ficar maior. Amados, nós temos uma igreja muito abençoada, uma bênção na nossa cidade, mas pode ser maior. Você já viveu com Cristo, tem experiência com Cristo, mas pode ser maior, ampliar, ampliar, ampliar. Que o Eterno ponha na sua vida aquilo que Michelangelo colocou naquele quadro, ampliar, há mais de Deus para você e eu, porque nós vivemos tempos de um profundo despertar espiritual. Vamos ficar em pé?